Na seca, não é fácil manter rebanhos no pasto, mas o zootecnista Pedro Góes mostra caminho para o criador não ter prejuízo no manejo do gado na época de seca do ano. No período mais seco do ano, não é fácil manter o rebanho alimentado no pasto. A perda de peso acaba sendo ameaça permanente. O zootecnista Pedro Góes, da Socil, mostra alternativas para o criador manter o gado bem nutrido na época seca do ano. O milho grão inteiro e o núcleo desenvolvido pela Socil. E a mistura garante animais bem alimentados, mesmo em tempo de escassez de pastagem. Aqui essa tecnologia, ela permite você engordar os animais sem uso de pastagem, que é tem uma grande dificuldade nessa época do ano, que é a pastagem em qualidade e em quantidade. E no caso aqui, a gente utiliza milho, certo? Grão inteiro? Grão inteiro. Ele precisa ser grão inteiro, vou falar por quê. E aqui o núcleo que eu vou misturar com esse milho, certo? Então, como é que eu faço essa mistura? Eu faço uma mistura de 85% de milho em grão e 15% desse núcleo, certo? E vou oferecer para esses animais. Esses animais, eles passam por uma adaptação, certo? De 7 a 14 dias, eu trago esses animais do campo e começo a confiná-lo aos poucos, né? Durante 14 dias vou apresentando essa dieta. Ao final de 14 dias, esses animais estão totalmente adaptados e utilizando somente milho e grão e o núcleo, certo? Então, eu tenho que fazer essa adaptação, trazer esses animais para o confinamento e começar a fazer esse fornecimento gradual. A importância de cada componente, onde entra o milho e onde entra o núcleo. Certo. O milho ele vai entrar como fonte de energia e a partícula inteira do milho vai funcionar como uma fibra efetiva. Ela vai fazer com que o animal continue ruminando, já que ele é um ruminante, e não tenha problemas digestivos. E esse problema digestivo, o que vem aqui? Vem com o núcleo, certo? Ele é um núcleo que é rico em tamponantes, em aditivos, para permitir a saúde do animal, a mobilidade intestinal e que ele consiga extrair o máximo possível de proteína e energia para engordar, que é o que a gente faz com o confinamento. E o desempenho no ganho de peso? Bom, o ganho de peso ele varia de categoria animal, da idade, da entrada do animal. Mas supondo que o animal entrou com 450 quilos, ele vai ter um ganho de peso, um animal Nelore, Nelorado, entre 1,6 kg e 2 kg de peso vivo dia. O consumo desse proteinado, dessa dieta, na verdade, ele chega no final, em torno de 10 a 12 quilogramas da mistura dia. Por animal, certo? É uma alternativa viável para as condições regionais, considerando a escassez de pastagem nessa época do ano? Sim, é uma alternativa viável, né? Nós estamos aqui numa região produtora de milho, perto dos grandes centros produtores, onde a gente tem a facilidade desse milho e hoje com o preço de arroba está compensando fazer alguns tipos de confinamento. Então, tudo é questão de custo-benefício. Outra solução desenvolvida pela Socil para o manejo do rebanho na seca: o sal proteinado. O zootecnista mostra a melhor forma de aproveitamento do sal proteinado no manejo alimentar do rebanho. Se eu tenho pastagem seca, eu preciso de um sal aditivado, ureado, onde ele vai promover o desenvolvimento de bactérias que consigam digerir aquele capim. E o boi que está no pasto vai conseguir ganhar peso naquela época do ano. Então, assim, hoje trabalhamos com proteinados de baixo, de médio e de alto consumo. Esse é um exemplo de proteinado de baixo consumo, onde o animal vai consumir 1 grama por quilograma de peso vivo. Então, um animal de 300 quilos, ele consome 300 gramas. E você me pergunta, e eu tenho que botar sal todo dia? Não. Eu boto sal para 3 dias e o próprio sal trava o consumo do animal, porque ele já é formulado
com ingredientes para travar aquele consumo. Então ele, no início, tem um consumo um pouco a mais para estabilizar os minerais no organismo e depois ele vai seguir um padrão de consumo de acordo com a dieta. Mais importante, você está investindo no seu rebanho está ganhando peso na época do ano em que ninguém olha com os olhos especiais, que é a época seca, né? Então ganhou peso na seca, ele vai ganhar muito mais nas águas e seu ciclo de pecuária vai ficar mais curto. Isso traz rentabilidade, isso traz produtividade e é isso que a gente busca na pecuária moderna, produtividade. Elimina o efeito da época de escassez de pasto? Elimina aquele efeito que é o efeito sanfona. Quando eu chego na época de escassez, se eu não estou usando um sal proteinado ou ureado, obrigatoriamente com aquela pastagem seca, o animal perde peso. Por quê? O capim não tem proteína suficiente para rodar o metabolismo do animal para ele crescer. Então ele começa a perder peso, vai perdendo peso e só vai ganhar quando chegar a época das águas que tem abundância de pastagem. Então na época seca eu elimino isso e consigo ganhar peso na época da seca, usando uma tecnologia que está disponível aqui na nossa região. A Socil é empresa especializada em soluções para o bom desempenho da pecuária. Então a gente não quer só vender, a gente vende e leva a solução para o campo, né? Levanta sempre o que ele tem na fazenda e chega com a solução para melhor atender ele. E aí a Socil, atuando dessa forma no Brasil, hoje, dentro do grupo, tem 14 fábricas disponíveis para melhor atender os seus distribuidores, representantes, certo? E aqui em Teresina, Norte Rações é nossa parceira, sendo atendida pela fábrica aqui do Pernambuco. E a gente está fazendo um grande trabalho voltado para ruminantes, que é para justamente alavancar essa pecuária regional que tem como é que eu posso falar, que tem um grande potencial, né? E é assim que a gente consegue desenvolver, trazendo novas tecnologias, levando informação para o produtor, é o produtor se abraçando também com a tecnologia, com a informação, para quê? Para produzir mais, para ganhar mais, para gerar riqueza para a sua região. Satisfeito com a parceria aqui com a Norte Rações? Sim, satisfeito. A Norte Rações, eles são exemplo de como atender bem o cliente. Eles levam a tecnologia para o campo, eles ensinam o cliente e, mais importante, o cliente retorna atrás de novas tecnologias. Então, isso é um ponto fundamental, levar valor para o cliente, não levar preço, eles levam valor. Por quê? Porque eles fazem o cliente prosperar. No Piauí, a Norte Rações é que está fazendo a ligação da indústria até o produtor rural, o pecuarista, que principalmente nesta época do ano depende de alimentação de qualidade para garantir a eficiência do rebanho. O Paulo Memória é o diretor da Norte Rações e que estabeleceu essa parceria estreita com a Socil. Que avaliação se pode fazer dessa parceria Socil-Norte Rações para a solução para a pecuária com relação à nutrição animal? O nosso trabalho tem sido dirigido em busca das bandeiras que têm grande representatividade, entre as quais fizemos uma escolha assertiva, que foi a Socil. A Socil, uma empresa bastante consolidada e que o produtor tem se beneficiado com resultados maravilhosos lá para o seu rebanho. E nós esperamos assim que ampliar essas informações para o produtor. Temos uns técnicos preparados para dar essas informações e julgamos que hoje no Piauí nós temos um maior volume de produtos vendidos para atender essas demandas da época de seca com os produtos Socil. O diferencial da Norte Rações é que não apenas comercializa os produtos, orienta o criador. Justamente, é que nós temos uma equipe técnica justamente para dar essa orientação ao produtor. Não só interessa colocar de qualquer jeito lá nas mãos do produtor determinados produtos, mas sim orientá-lo de como fazer esse manejo e todas as orientações que eles desejam, eles podem buscar conosco e se
se for o caso, até uma visita a campo. Nós estamos preparados para isso. O senhor se utiliza também dessa tecnologia da Fossil. Qual a avaliação que o senhor faz dos resultados desses produtos lá na fazenda? O resultado está bom, né? Eu comecei a usar o sal agora, estou dando para os garrotes, que eu crio garrote de engorda, e bezerros e vacas. Principalmente agora nesse período do verão, né, da estiagem, que está exigindo muito do gado. Então isso aqui é um complemento para a gente, ajuda muito. Vale a pena utilizar? Tem resultado no rebanho? Tem sim, o rebanho quase não perde peso, né? O gado bebe bem e está dando certo lá em casa.